Que XRP tem sido aí um dos destaques deste ciclo, não é novidade. XRP ali que alcançou um topo bem interessante de mais de 3 dólares e 40 centavos, né? Depois de ter saído de uma mínima de mísero centavinho de dólar. Será que tem perspectiva de continuar voando? XRP vai explodir? Galera, tem novidade chegando agora em junho que pode impactar de uma forma negativa o preço da XRP. Então fica aqui até o final desse vídeo para você entender o que está acontecendo com a XRP e por que pode impactar de forma negativa. E holders, Kletter aqui do canal CryptoNer, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Deixa seu like, ativa a notificação para você ficar por dentro do que acontece no universo de criptomoedas, tá bom? No curto prazo, com base em análise gráfica também, a gente fala dos protocolos ali de forma bem legal, bem bacaninha, para que você entenda como funciona de uma forma mais tranquila, né? Sem muitas palavras, muitas palavras difíceis, tá bom? Vamos falar de XRP, que está numa precificação bem interessante, tá? Ela está numa linha de tendência de alta ainda, tá numa tendência bacana. Fez um fundo aqui contando com o pavio, tá? Contando no pavio, dia 8 de abril aqui, ó. Fez um fundo de $1,79. Se a gente contar do candle, né, $1,79. Se a gente contar do pavio, $1,61, tá? De uma forma bem relevante. Continua em tendência de alta, acima da sua média de 20, o que é extremamente interessante neste momento. Será que vai continuar assim? Será que temos explosão? Vamos procurar entender. Galera, no CoinMarketCap, XRP tá com volume de 4 bilhões de dólares, pouco mais de 4 bilhões de dólares nesse exato momento. Tem uma capitalização de mercado aí de 139 bilhões de dólares, né? É uma das poucas criptomoedas aí que está no top 5 aí, tá bom? Tem um fornecimento de circulação 58 bilhões de tokens, tá? 58,62 bilhões de tokens, num fornecimento máximo de 100 bilhões, a gente sabe disso, tá bom? XRP, nesse momento aí, cota no CoinMarketCap, eu acho que é a terceira posição, é a quarta posição, somente atrás na frente do Tether, né? Na frente do Tether ali. Se a gente excluir o Tether, porque ele sempre vai estar nessa posição, a gente coloca a XRP em terceira posição aqui, tá bom? Passou o carro na BNB, na Solana, num monte de moedinha aí, tá? E simplesmente voou em 2025. Fez muita gente pagar a língua, inclusive a gente aqui do canal, tá bom? Mas faz parte. O mercado de criptomoedas é sobre a gente entender o que pode acontecer no futuro e a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente não tem bola de cristal. Galera, XRP tem ETF para chegar, tá? A SEC ainda tem alguns dias para maturar isso aí, entender se pode aprovar ETF da XRP, se é bacana, se é interessante, se não é. Então ela tem alguns dias aí para entender, né? Para deixar o pensamento, o raciocínio ali maduro para entregar, se vai entregar o ETF ou não, tá bom? E isso pode impactar de uma forma positiva, caso o ETF venha. Mas é muito bom a gente pensar que existe o lance do boato e do fato, tá? Tem muita gente que está comprando XRP agora, comprou em preços menores, especulando esse ETF, que se for positivo, pode fazer os preços saltarem de uma forma interessante no curto prazo e depois se estabilizarem com correções, tá? Então tem o lance do boato e do fato, tá? Tem outro lance que vai acontecer também agora, em junho, tá? Que é isso aqui, ó. A XRP vai desbloquear 2,3 bilhões de tokens, tá? E isso pode impressionar o preço, tá? Ó, a Ripple Labs está programada para desbloquear 1 bilhão de XRP depois do dia 1º de junho, agora de 2025. Faltam aí um pouco mais de 10 dias aí para isso acontecer, né? Com esse mega desbloqueio, a empresa colocará mais de 2,3 bilhões em tokens em circulação, né? Isso em dólar, 2,3 bilhões de dólares em tokens em circulação, né? E a operação segue o cronograma mensal de liberação de XRP e pode impactar o preço, sim. Apesar do aumento da oferta, analistas indicam que o impacto pode ser limitado e temporário. Isso porque a Ripple costuma realocar, né, rapidamente a maior parte dos tokens desbloqueados em novos ciclos de custódia, né? Belezinha? E aqui, ó, 2025, os riscos relacionados ao desbloqueio de XRP diminuíram, pois a Ripple alterou sua estratégia. Agora a empresa por trás do quarto maior criptoativo em valor de mercado realiza a reentrada dos tokens em custódia antes do desbloqueio seguinte. Esse procedimento tem sido adotado de forma consistente nos últimos meses. Isso aqui é interessante, tá? Eles realocarem ali para depois desbloquearem mais. Aí realoca, né? Então você fica meio que em um ciclo sem fim que faz com que o preço do token não caia de forma
forma tão relevante. Só que o lance do boato e do fato acontecer, isso mexe com a cabeça de investidores e faz com que a maior parte ali dos investidores que são sardinhas ali, que gostam de vender, né, de forma mais deliberada ali, façam venda do token e isso gera impacto no preço sim, tá bom? No entanto, o mês de junho pode apresentar volatilidade acima da média, né? E que a Ripple, de 2024, isso aqui, porque a Ripple, em 2024, realizou 400 milhões de unidades, né? E o resultado foi com a volatilidade de 47 centavos para 52 centavos, tá? De 47 para 52 centavos, ou seja, foi um tanto quanto positivo. Mas a gente está falando de 2,3 bilhões de dólares, né? De dólares em tokens destravados, o que pode gerar ali uma espécie de um mini food ali que faz com que as pessoas vendam, tá? Então a gente vai ter volatilidade no mês de junho, tanto quanto na questão de ETF da XRP, quanto na questão de liberação de tokens, destravamento de tokens, que pode gerar ali alta volatilidade nos preços. Então se você não entende muito de gráfico, não entende muito ali de onde se posicionar e tudo mais, fica de olho, tá? Fica de olho ali. Lembre-se bem, quando a gente faz uma estratégia de hold em determinados ativos, a gente está suscetível à volatilidade e a gente tem que aguentar o tranco, tá? Se você tiver uma boa estratégia ali de entrada. Se você entrou com uma boa estratégia, tudo bonitinho, tudo certinho, você tem que aguentar o tranco. Agora, se você é trader, você já entende de análise gráfica, eu não preciso falar nada para você, tá? Mas uma coisa é fato, tá? A XRP, ela desbloqueia tokens constantemente e parece que o preço não tem sido impactado de forma tão relevante, tá? De formas tão relevantes não, já que o preço da XRP segue aqui em uma alta bem interessante. Engajamento aqui dos candles aqui, positivos e negativos, tá bem consistente, tá? Então sim, volatilidade vai acontecer em junho, tá? Pode ser que a gente tenha um fator de correção, sim, tá? Pode ser que a gente tenha um fator de correção, sim, mas nada do que pro médio prazo não possa ser mais relevante, já que a gente está chegando próximo do final do ciclo. E a XRP está com um padrão de tendência muito interessante com relação ao Bitcoin. Acredito sim que a gente possa ter altas de preços daqui para o final do ciclo, independente de desbloqueio de tokens, mas a gente tem que ficar de olho, tá? A gente tem que ficar muito de olho, porque a gente não sabe quando o ciclo vai acabar. Ciclo acabando, XRP com certeza, assim como o Bitcoin e outras altcoins, elas vão cair pra caramba, tá? Então você precisa ficar por dentro, por isso que você precisa se inscrever, deixar o like, ativar as notificações aqui do canal para você ficar por dentro. Porque quando o ciclo se encerrar e der sinal de encerramento, a gente vai avisar em live, a gente vai avisar em vídeo para você se antecipar e começar a pensar em realizar posições. Belezinha? Então eu queria trazer aí alta volatilidade no preço de XRP para junho, que pode deixar algumas pessoas felizes e outras pessoas tristes. Depende do seu ponto de vista, de como você opera no mercado, como você enxerga as oportunidades. Tamo junto, valeu, fui.